pedir aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu ia fazer uma pergunta aos irmãos, mas já tem uma colinha aí para vocês. Eu ia perguntar para vocês qual é o tema desse ano. Mesmo com colinha ficou meio tímido. O irmão Diego falou, e a gente já escutou isso bastante vezes, que a segunda vez fica melhor, não é isso? A segunda vez é sempre melhor. Qual é o tema para esse ano? É tempo de construir. Construir somente um prédio físico? Não. Devemos aproveitar não somente esse tempo de construção de uma edificação física para construirmos todas as áreas de nossas vidas. Construirmos aquilo que não foi construído e reconstruirmos aquilo que ainda precisa de uma manutenção, de uma reforma, de uma reconstrução. E nessa noite eu queria estar refletindo com vocês sobre o tempo de construir tesouros no céu. E para isso nós estaremos lendo Mateus 6, de 19 até o versículo 21, que nos diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos, pela oportunidade que temos de estar ouvindo a Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, para que o Senhor ilumine as nossas mentes, para entendermos o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Para que, ao ouvirmos, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos dê a capacidade de não endurecermos os nossos corações, mas que possamos estar sem reservas e com corações abertos e preparados, Senhor, para entender o que o Senhor quer falar conosco, para assimilar, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, para que possamos praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, ó Pai, para que exista em nós, Senhor, transformação, construção, ó Pai, de uma forma geral, em todas as áreas de nossas vidas, Senhor, para que haja um amadurecimento em nós, não somente como membros do corpo de Cristo, mas também como corpo de Cristo aqui nesse lugar onde nós estamos inseridos, Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos para que o Senhor fale conosco, Senhor, que eu seja apenas um instrumento do Senhor nesse momento, ó Pai, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito a falar primeiramente em mim, depois na vida de cada um dos meus irmãos. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele é um texto bastante conhecido da gente, né? Ele faz parte de uma porção de ensinamento que a gente conhece como Sermão do Monte. Que ele vai lá desde Mateus 5 até Mateus 7, que Jesus vai falando sobre tantas coisas. Dentre essas coisas, Cristo ele apresenta princípios fundamentais para a vida cristã. E princípios fundamentais para o reino de Deus, aquilo que Deus espera de nós. E aí ele fala sobre tantas coisas, aí a gente retornando, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala a respeito do jejum, ele fala a respeito do tesouro no céu, ele vai falar também sobre a porta estreita. Jesus vai falar sobre tantas outras coisas que nos levam a refletir, tantas coisas que são ensinamentos para o nosso crescimento, ensinamentos para o amadurecimento, não somente do povo daquela época que estava ouvindo Cristo falar, mas para todos nós, e seguindo, perpetuando esse ensinamento até o dia da sua volta. E nesse texto, mais especificamente, seguindo esse princípio que Jesus estava ensinando, Jesus passou a ensinar sobre a busca do melhor tesouro. A não buscar, a não ter uma busca desenfreada e descontrolada pelo acúmulo de riquezas materiais, mas saber e procurar com zelo, buscar com zelo os melhores tesouros, porque os tesouros terrenos, eles podem ser prejudiciais ao homem,
Eu digo podem porque não é uma via de regra, mas existe um grande risco a que esses tesouros terrenos eles levem a um prejuízo para o ser humano e o levem também para a destruição desses tesouros, levando o ser humano a um estágio de crise, de repente uma crise financeira ou até uma crise espiritual. A verdade é que nós vivemos num mundo, queridos, e aí ao pensar nesse mundo que nós vivemos, nós aprendemos e fomos ensinados a correr contra o tempo, e enquanto ainda tivéssemos o vigor físico, nós fomos ensinados a buscar recursos, a obter recursos financeiros, visando o quê? A fim de quê? A fim de que tenhamos um conforto maior, a fim de que tenhamos uma estabilidade, não só no presente, mas também para o futuro. Porque haverá o dia que nós estaremos velhos, eu daqui a 120 anos, mas estaremos velhos e aí não teremos mais condições de buscarmos nossos recursos. E o que nós temos construído desde então? O que eu quero dizer com isso é que buscar uma melhoria financeira não é pecado. Trabalhar para que possa crescer e ascender economicamente, financeiramente, não é pecado. É uma coisa que é prudente. Além de ser prudente, é bíblico. Porque a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 6, do versículo 6 até o versículo 8, o autor de Provérbios vai dizer que para a gente observar as formigas, para a gente não se manter preguiçoso, não manter um ócio na nossa vida. Lá no versículo 6 de Provérbios 6, diz assim: observe a formiga, preguiçoso. E ele fala assim, ele faz um aposto. Ele fala: observe a formiga, ó preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. A Bíblia nos ensina a trabalhar enquanto é tempo. A Bíblia nos ensina que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para espalhar, mas também existe tempo de ajuntar. E ajuntar também está em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Quando José foi levado para o Egito, ele teve um sonho, e aí decifrando, ou melhor, ele teve um sonho, não, o faraó teve um sonho, e ele foi decifrar o sonho do faraó, onde 7 vacas magras surgiam e comiam 7 vacas gordas. Isso estava dizendo que o Egito passaria por 7 anos de escassez, 7 anos de caos financeiro, 7 anos de tribulação, 7 anos de problemas. E seria necessário, durante os 7 anos que antecederiam esse início desses problemas, que todo o Egito ajuntasse para si tudo que podia juntar para passar pelo período de escassez. Ajuntar não é pecado. Acumular não é pecado, se nós estamos fazendo com o propósito certo, na motivação certa, com o objetivo certo. Mas como tem sido a nossa relação com as coisas materiais? Como tem sido a nossa busca pelo que a Bíblia está dizendo de tesouros da terra? Será que a nossa busca pelos tesouros da terra tem sido maior do que a nossa busca pelos tesouros celestiais? Será que os tesouros da terra têm sido mais importantes do que os tesouros no céu para nós? Como eu disse no começo, o tesouro na terra, os bens materiais, a busca, não os bens, mas a nossa busca pelos bens materiais, elas podem nos levar a uma estrada perigosa, porque os tesouros terrenos podem nos conduzir a uma riqueza temporária, a uma riqueza vulnerável, porque nós podemos perder a qualquer momento. A busca pelos tesouros terrenos pode nos levar a um estilo de vida de avareza, de mesquinharia, de egoísmo. E aí que entra o perigo quando nós ajuntamos para nós mesmos essas riquezas e não
decidimos repartir um pouco daquilo que nós temos com as pessoas necessitadas. Ou quando fazemos do tesouro na terra o nosso tesouro, e somente nosso, e não pensamos em mais ninguém. Quando no nosso coração começa a se desenvolver o sentimento de indiferença pelas necessidades das pessoas. Esses são os riscos do tesouro no terreno, do tesouro da terra. Ao passo que os tesouros do céu, os tesouros celestiais, eles com certeza nos conduzem a uma riqueza que ela é eterna. A uma riqueza que o texto diz que nem a traça, nem a ferrugem, ela destrói, nem o ladrão rouba. Nos conduzem a uma riqueza segura. Nos conduzem a uma aproximação de Deus. Nos conduzem à aprovação de Deus. E aí, nesse tempo nosso que nós temos para refletir, eu gostaria de estar refletindo com os irmãos a respeito de o que a natureza dos tesouros, dos nossos tesouros, dos tesouros que nós temos buscado, dos tesouros que nós temos mais valorizado, que a natureza desses tesouros dizem a nosso respeito. Será que elas podem dizer alguma coisa a nosso respeito? E o que esse tesouro, a busca por esses tesouros, a supervalorização por um desses tesouros, diz ao nosso respeito? Em primeiro lugar, queridos, a natureza do nosso tesouro vai indicar a segurança do nosso investimento. A natureza do nosso tesouro indica a segurança daquilo que nós temos investido e nos dedicado. Versículo 19 e versículo 20 diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Nesse versículo, Jesus ele faz um paralelo. Ele faz um comparativo do tesouro na terra e o tesouro no céu. E nesse comparativo fica evidenciado que existe uma fragilidade no tesouro na terra. Existe uma fragilidade em tudo aquilo que nós conhecemos e nós estamos envolvidos, inseridos nesse contexto na terra. Existe uma fragilidade no tesouro terreno, enquanto o tesouro celestial ele é caracterizado por um investimento seguro. Um investimento que ninguém pode tirar, que ele não se destrói, que ninguém pode roubar. E aí eu fiquei pensando por que Jesus falou a esse respeito. Na época do ministério de Jesus, há 2000 anos, era costume das pessoas armazenar, acumular, acomodar as suas riquezas, os seus bens. E o que as pessoas tinham como bem naquela época? Tecidos finos, tecidos caros, tecidos de seda, tecidos de linho, roupas de linho que as pessoas usavam somente nas celebrações, nas grandes celebrações, como bodas, como celebrações no templo, coisas que marcam. E aquelas roupas, aqueles tecidos, pela dificuldade que tinha, e de se conseguir, e pelo valor daqueles tecidos, eram verdadeiros tesouros. Aqueles tecidos, eles eram acomodados, eles eram guardados em caixas dentro de suas casas. Da mesma forma que alguns objetos de metal, que eram super valiosos, eram colocados também nesse mesmo lugar. Porém, com a ação do tempo e com a ação da umidade, conforme o tempo ia passando, o que mais acontecia é que aqueles tecidos eles se desgastavam porque as traças corroíam aqueles tecidos. O que mais acontecia era uma ação do tempo sobre os objetos de metal, oxidando aqueles objetos, enferrujando os objetos, e aqueles objetos iam se destruindo, eles iam se desfazendo, porque a ação do tempo prevalecia sobre eles. Se já não bastasse a destruição pela ação normal do tempo, existia o risco também daqueles objetos serem roubados. As casas, há 2000 anos atrás, eram construídas, principalmente na Palestina, eram construídas de barro.
eram feitas de barro, as paredes eram de barro, o que facilitava muito e deixava a casa muito vulnerável à ação de ladrões e salteadores. Eles cavavam um buraco na parede de barro e entravam nas casas e roubavam as coisas de valor. Portanto, o tesouro na terra ele era muito vulnerável. Era fácil de ser destruído, era fácil de ser roubado. Ah, pastor, mas o senhor está falando que isso há 2000 anos atrás. Ao longo do tempo, o ser humano, uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios do ser humano é saber onde guardar os seus tesouros, de modo que ninguém os tome dele. Com o passar do tempo, as pessoas começavam a guardar o seu dinheiro, as suas coisas em colchões. Quem se lembra dessa época? Espero que não, né? Porque foi muito tempo atrás. Mas as pessoas guardavam nos colchões. E não foi uma, nem duas, nem três histórias que a gente acaba ouvindo, experiências de pessoas que perderam todo o seu dinheiro, porque um foco de incêndio aconteceu na casa, pegou fogo no colchão e lá se foi todo o dinheiro. Eu me lembro isso faz pouco tempo, tá? Faz coisa de 10 anos, 15 anos atrás. Um senhor que morava próximo à minha casa, guardava o seu dinheiro, ainda com o costume de antigamente, guardou todo o seu dinheirinho dentro do sofá. E aí eu não sei como, algumas pessoas ficaram sabendo que aquele sofá era o cofre daquele senhor. E aí alguns ladrões entraram na casa dele e foram direto no sofá. Rasgaram o sofá e levaram todo o dinheiro daquele senhor. Tudo que ele havia conseguido e economizado a vida inteira. Mas a gente pode não deixar em casa, não é? A gente pode colocar num banco. A gente pode colocar na poupança, na caderneta de poupança, e ainda render um jurinho. Quantos se lembram ou estudaram nos livros de história, em 1990, na década de 90, muitas pessoas perderam verdadeiras riquezas, verdadeiros tesouros, porque houve um confisco, não somente na poupança, na caderneta de poupança, mas também em outros lugares de aplicação financeira. O Brasil estava vivendo um caos financeiro e o governante, na época, decidiu confiscar todos os bens. E pessoas perderam verdadeiros tesouros que estavam inseridos, que estavam investidos na caderneta de poupança. Mas aí surgiram as moedas digitais. Como um ladrão vai roubar uma moeda digital se não tem um banco para armazenar aquele dinheiro? Não foi uma, nem duas, nem três vezes que nós soubemos de pessoas que perderam o seu investimento, investindo em moedas digitais. Com certeza você conhece alguém que perdeu alguma coisa, que de repente pouco, de repente muito, mas perderam coisas investindo em moedas digitais. Porque esse tipo de investimento também não é 100% seguro. Pessoas foram presas porque estavam administrando isso e com a prisão dessas pessoas e com a retenção desses bens, as pessoas que estavam abaixo dela deixaram de receber o que lhe era devido, perdendo muito, mas muito dinheiro. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que não existe forma segura de acumularmos bens materiais. Não existe forma segura de termos, de acumularmos, de conseguirmos tesouros nessa terra e que nos dê a garantia de que nós não teremos perdido, não nos levarão e não serão retirados de nós esses bens. Lucas, capítulo 12, ele conta também uma outra situação, uma situação que não foi tirado, onde os bens materiais não foram tirados da pessoa porque foram destruídos, e nem foram tirados porque ladrões chegaram e roubaram tudo. Lucas nos conta, no capítulo 12, de 16 a 20, Jesus ele conta uma parábola, chamada parábola, que nós conhecemos como a parábola do rico insensato, onde uma pessoa passou a vida inteira com o objetivo de guardar para ele mesmo
riquezas que ele ajuntou durante a vida. E aí diz a parábola que esse homem, ele teve uma colheita muito farta, e aí eu estou parafraseando toda a parábola, e aí ele pensou com ele mesmo, eu vou construir um celeiro maior, porque esse aqui já não está comportando toda a colheita. E depois que eu construir um celeiro bem maior, eu vou colocar tudo aquilo que eu colhi, e depois que eu armazenar tudo, eu vou me sentar e vou dizer para mim mesmo, sente-se, celebre. Alguns textos vai dizer, não somente da celebração, mas que esteja satisfeito e diga, alma, fique satisfeita, porque aquilo que você tem já é o bastante. Só que no versículo 20, Jesus ele conta que Deus ele diz para esse homem, insensato. O Senhor chama esse homem de insensato, porque ele continua dizendo, nesta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Nessa mesma noite, a sua vida será ceifada. Então, quem ficará com o que você preparou? Notem que os bens materiais não foram tirados dele, mas ele foi tirado dos bens materiais. E no versículo 21 diz que assim acontece com quem guarda para si riquezas e não é rico para com Deus. Esse homem, ele se preparou para essa vida. Esse homem se preparou financeiramente para viver uma vida confortável, mas ele não havia se preparado para a eternidade. Ele não havia se preparado, durante todo o acúmulo dos bens materiais, ele foi rico para si mesmo, mas não foi rico para com Deus. E as nossas riquezas, queridos, elas não nos pertencem verdadeiramente. As nossas riquezas, elas não são verdadeiramente nossas. Embora achemos que aquilo que nós possuímos é nosso, mas eles na realidade não nos pertencem. Quando nossas vidas forem ceifadas, quando o nosso tempo aqui nesse mundo se findar, nós não poderemos levá-las conosco para a eternidade. Algumas pessoas até tentaram. Algumas pessoas construíram para si pirâmides onde colocaram todos os seus tesouros, onde colocaram todos os bens, os ouros que foram, os objetos de ouro que foram acumulados. Mas com o passar dos anos, os salteadores conseguiam entrar e roubar e tirar todas as suas riquezas. Embora você não consiga levar para a eternidade, das duas uma, ou você vai construir algo para ser enterrado com você e pessoas vão tirar de você, ou você vai deixar para que alguém venha desfrutar. E aí, essas pessoas podem não ter o mesmo entendimento que o seu, podem não ter a mesma mentalidade sua e podem colocar tudo a perder num espaço curto de tempo. Diz a história, nossa história campista, que um político famoso, ele construiu todo o império e deixou muitas riquezas para os seus filhos. Porém, assim como em uma geração, durante a vida toda daquele político, ele construiu a sua riqueza, em uma geração, os seus filhos colocaram toda a riqueza a perder. Aquilo que nós construímos, queridos, nesse mundo, não pode ser levado para a eternidade, quando nós estamos dizendo de riquezas terrenas. É impossível levar aquilo que nós levamos, aquilo que nós acumulamos na terra para a eternidade. Construir uma condição financeira e estabilizada, eu repito, não é um pecado. Não é pecado. O pecado é o amor que nós temos e que nós nutrimos em relação a essas coisas que construímos. Porque esse não deve ser o objetivo principal. Esse não deve ser o nosso compromisso maior de nossas vidas. E aí decidimos, temos uma decisão a fazer, ou tesouros no céu, ou tesouros na terra. E o que nós decidimos e fazemos aqui na terra, eles ecoam para a eternidade. Embora não levemos as riquezas nossas da terra para a eternidade, aquilo que nós decidimos fazer aqui na terra, sim, ecoam para a eternidade. Enquanto os tesouros na terra são vulneráveis, os tesouros no céu são seguros. Os tesouros no céu são seguramente guardados nos bancos, nos cofres dos bancos celestiais, do banco celestial.
Não somos nós que guardamos, ele não é guardado por homens, mas ele é guardado pelo próprio Deus. Onde é que nós temos investido os nossos esforços? Onde é que nós temos investido na busca pelos nossos tesouros? Será que nós temos buscado um tesouro na terra? Ou será que nós temos buscado um verdadeiro tesouro no céu? Em segundo lugar, queridos, a natureza do nosso tesouro, ele indica onde está o nosso coração. Recorram comigo no versículo 21, que o Senhor Jesus, ele diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mas o que é o coração? O coração que Jesus está dizendo não é o órgão humano responsável pelo batimento cardíaco, nem pela condução de sangue. O que Jesus está querendo dizer aí é que o coração, ele é a sede de todo o conhecimento humano. O que Jesus está querendo dizer é que o coração, ele é a sede das nossas motivações. É a sede da nossa vontade, daquilo que nos impulsiona, daquilo que nos faz querer, daquilo que nos faz buscar. O nosso coração, ele é a sede das nossas emoções. O nosso coração é a sede da nossa alma. Provérbios, se não me engano, no capítulo 4, vai dizer sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. O coração, como fonte disso tudo, ele é importantíssimo para nós e nós devemos guardar acima de todas as coisas. E quando nós falamos sobre tesouros, buscar tesouros, os nossos tesouros, eles arrastam o nosso coração. Os nossos tesouros, eles atraem o nosso coração. O nosso coração estará na terra ou no céu, dependendo de onde colocamos isso no nosso coração. Se em tesouros da terra ou tesouros do céu. A natureza do nosso tesouro indica o nosso coração. Onde está o nosso coração? E, consequentemente, o lugar onde se encontra o nosso coração indica qual é a base da nossa esperança. E onde é que tem estado a base da sua esperança? Onde tem sido colocado o seu coração? 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, diz que se for somente para essa vida, 15 e 19, se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, todos os homens, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Se a base da nossa esperança em Cristo se resume somente para o período dessa vida terrena, queridos, inevitavelmente, além de sermos os mais dignos de compaixão, vai acontecer uma coisa inevitável na nossa vida: nós nos frustraremos. Nos frustraremos quando surgirem as tempestades da vida, porque elas virão. E se a base da nossa esperança está somente para essa vida, quando essas tempestades surgirem, nós estaremos frustrados. Se a base da nossa vida for somente, se a base da nossa fé, da nossa esperança for somente para essa vida, inevitavelmente a nossa fé será abalada quando vierem as aflições desse mundo. Jesus Cristo falou: no mundo vocês terão aflições. Jesus não mentiu a respeito disso. E se a nossa fé estiver somente nisso, somente para esse mundo, a nossa esperança somente para esse mundo, nós, certamente, além de frustrados, a nossa fé será abalada. Porque havemos de passar por problemas. Se você ainda não passou por problemas na sua vida, se você não passou por tempos de tempestade na sua vida, você pode estar passando nesse momento. E se você não passou e não está passando nesse momento, você vai passar um dia. Porque Jesus, ele não mente. Ele diz que todos nós haveríamos de passar por aflições. Mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E por ele ter vencido o mundo, a nossa vitória também já está garantida. E olha só que coisa interessante. O nosso coração, a nossa fé e a nossa esperança, queridos, elas precisam estar em Cristo e nos tesouros celestiais. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, nos 3 primeiros versículos. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde
Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Escondida com Cristo em Deus. Mantenham a sua mente nas coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Procurem as coisas do alto. Não procurem tesouros terrenos. Acima de tudo, procurem tesouros celestiais. Nas coisas que são do alto. Nas coisas que estão guardadas, nas coisas que estão escondidas com Cristo em Deus. Nós não pertencemos a esse mundo, queridos. Nós não pertencemos a esse mundo. Isso aqui é apenas de passagem. Querendo ou não, o ser humano, sendo ele um pecador perdido ou um pecador redimido, esse mundo não é o estágio final para essa pessoa. Existe uma eternidade, tanto para salvos quanto para perdidos. Existe uma eternidade, de forma que nós não pertencemos a essa terra. E nós, que já tivemos um encontro genuíno com Cristo, nós não pertencemos a esse mundo, mas pertencemos a Cristo. Pertencemos ao reino de Deus. Os nossos pés podem tocar essa terra. Os nossos pés podem estar nessa terra. Mas a nossa mente, a nossa cabeça precisa estar no céu. A nossa mente precisa estar em Cristo, que está assentado no seu trono. Nosso pensamento precisa estar firmado nas coisas do alto. Nós estamos inseridos nesse contexto de mundo, nesse contexto secularizado. Mas nós valorizamos, mas nós buscamos, mas nós investimos naquilo que é celestial e não nas coisas terrenas. O tesouro que valorizamos e que buscamos é o tesouro do céu e não o tesouro terreno. Pessoas investem em tantas outras coisas, mas nós precisamos ser seletivos naquilo que nós estamos investindo. E quando nós investimos em pessoas, quando nós investimos na igreja de Cristo, quando nós investimos no reino de Deus, na realidade nós estamos investindo em tesouros celestiais. Nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos investindo num tesouro que ele é seguro. Nós estamos investindo no reino do Senhor, naquilo que é eterno. Notem comigo que Provérbios 19, 17 diz que aquele que faz o bem, ou que aquele que trata bem o pobre, diz que Deus ele recompensa essa pessoa. Aquele que investe o seu tesouro, aquele que investe os seus esforços, aquele que investe a sua vida para fazer o bem, para ser generoso, para abençoar outras vidas, aquele que investe o seu tempo, a sua disponibilidade, aquele que investe aquilo que ele tem em prol de pessoas, em prol da igreja, em prol do reino, o Senhor recompensará. Porque diz que aquele que trata bem os pobres empresta ao Senhor, e o Senhor o recompensa. O Senhor o recompensa. Mas em terceiro lugar, já caminhando para o término, caminhando para o final, a natureza do nosso tesouro, primeiro ela indica o quê? A natureza do nosso tesouro? Vocês estão comigo? Hã? Segurança do nosso investimento. Em segundo lugar, a natureza do nosso tesouro indica? Onde está o nosso coração. E em terceiro lugar, queridos, a natureza do nosso tesouro indica quem governa a nossa vida. Quem tem governado a sua vida? Quem tem governado as nossas vidas? Seguindo um pouquinho mais adiante nesse texto de Mateus 6, diz lá no versículo 24, que os tesouros da terra podem se tornar senhores daqueles que buscam. E podem governar as suas vidas. Ao passo que a Bíblia nos diz que ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não têm como, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aquilo que representa
os tesouros da terra. Não existem como. E esses tesouros podem representar verdadeiros senhores na vida daqueles que o buscam. Existe uma frase que diz que aqueles que ajuntam tesouros no céu possuem coisas, enquanto que aqueles que ajuntam tesouros na terra, as coisas o possuem. Será que você tem possuído coisas ou coisas têm possuído você? Será que você tem tido bens ou os bens que estão tendo você? Quem tem sido o Senhor nessa relação? As nossas escolhas são moldadas sobre as coisas que nós mais valorizamos, queridos. Aquilo que valorizamos é aquilo que nós priorizamos na nossa vida, aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida, aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais priorizamos. E aquilo que nós mais priorizamos é aquilo pelo qual nós mais nos dedicamos. Se nós valorizamos e priorizamos, nós dedicamos a isso. Nós dedicamos o nosso tempo, porque essas coisas atraem a nossa atenção. Essas coisas consomem o nosso tempo e consomem também a nossa energia, porque nós dedicamos a nossa energia a essas coisas. E aquilo que nós mais valorizamos, aquilo que nós priorizamos e aquilo que nós dedicamos é exatamente aquilo que representa o governo da nossa vida. Aquilo que nós amamos, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós priorizamos, aquilo que nós nos dedicamos, são as coisas que estabelecem o governo da nossa vida. E quem tem governado a sua vida? O que tem governado a sua vida? Esse quem ou o que pode significar uma pessoa. Esse quem ou o que pode significar uma coisa. Ou esse quem ou o que pode significar Deus. Os nossos tesouros, queridos, estão na terra ou no céu, sendo eles tesouros terrestres ou tesouros celestiais. Mas tanto estando na terra como no céu, ele vai exigir de nós tempo, atenção e dedicação. E se dedicamos mais tempo, atenção e energia para qualquer outra coisa, em detrimento do nosso Deus, qualquer coisa mais do que o nosso Deus, essa coisa tem se tornado senhores e governadores da nossa vida. Verdadeiros senhores da nossa vida. E a Bíblia vai nos mostrar, vai nos ensinar que aquilo que nós colocamos no lugar do nosso Deus se torna o nosso objeto de idolatria. Aquilo que as pessoas colocam no lugar de Deus, a Bíblia chama isso de idolatria. Porque o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide o seu lugar com ninguém. Quando amamos mais as riquezas do que o nosso Deus inevitavelmente fica em segundo plano. E se colocamos alguma coisa no lugar de Deus, o Senhor não se agrada de nós. Nós passamos a ser servos dessas riquezas, ou dessas coisas que colocamos em primeiro lugar. Em vez de sermos senhores dessas riquezas, nós passamos a ser servos dessas riquezas. E onde é que está o seu coração? Onde está o nosso coração? O que tem sido o governante das nossas vidas? Onde está o governo das nossas vidas? Romanos 11:36 vai dizer que é dele, por ele e para ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a glória também é para o Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide o seu lugar na nossa vida, o primeiro lugar da nossa vida com ninguém. Queridos, o meu desejo para essa noite é que a gente possa aproveitar a oportunidade para construir tesouros no céu. É tempo de construir tesouros no céu. É tempo de construir tesouros que sejam eternos, não tesouros vulneráveis. É tempo de construir tesouros que não sejam roubados, que não sejam destruídos. É tempo de construir tesouros que sejam seguros. Tesouros que sejam guardados nos bancos celestiais. É tempo de construir tesouros que nos aproximem da presença de Deus e não nos afastem da presença de Deus. É tempo de construir tesouros que indiquem que o Senhor ocupa o primeiro lugar da nossa vida.
É tempo de construir tesouros que evidenciem o senhorio e o governo de Jesus sobre nós. É tempo de construir tesouros no céu e não tesouros na terra, querido. Que o Senhor assim esteja nos abençoando. Eu quero pedir para que os irmãos estejam fechando seus olhos. Eu não sei como você tem levado a sua vida. Eu não sei o que tem te motivado. Aquilo pelo qual você tem se deixado gastar, você tem dedicado, você tem investido a sua atenção, o seu tempo, aquilo pelo qual você tem se dedicado. Mas esse é o momento de você refletir com Deus. Onde você está construindo o seu tesouro? Onde está o seu coração? E se esse investimento que você tem feito é um investimento seguro ou não? Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado, Pai, pela palavra, Senhor, que o Senhor ministra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra, Senhor, é o que é o nosso alimento, ó Pai, o que nos faz crescer, desenvolver, que nos faz amadurecer. É a tua palavra, Senhor, que nos orienta, é a tua palavra, Senhor, que nos admoesta. É a tua palavra, Senhor, que nos abençoa e nos edifica, ó Pai. Queremos, Senhor, ter uma vida, ó Pai, cada vez mais próxima do Senhor. Queremos, Senhor, acima de todas as coisas, ó Pai, construir tesouros celestiais. Queremos, Senhor, nos dedicar, ó Pai, e decidir por coisas aqui na terra que possam ecoar para a eternidade. Queremos, Senhor, declarar, ó Pai, sobre aquilo que nós fazemos e decidimos, Senhor, evidenciar o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida, Senhor. Por isso, ó Pai, te louvamos, Senhor. Por isso, ó Pai, te agradecemos, Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos, ó Pai, para que tudo aquilo que não esteja em conformidade com a tua vontade, Senhor, seja transformado em nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.